Paz do Senhor, mais um culto de quarta-feira. Hoje estaremos recebendo para fazer a nossa meditação o Reverendo Francisco, que é moderador do nosso presbitério, PJDI, e também é membro do Conselho Coordenador da IPU. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais esse momento que em espírito estamos reunidos como tua igreja para aprender, para ouvir, para saber a tua vontade. Ó Deus, orienta os nossos corações, que o nosso louvor, que a nossa adoração seja aceitável diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Sim, louvamos a Deus pela luz que nos dá, luz que as trevas dissipa e jamais falhará. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Louvaremos sem fim ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive na glória dos céus. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Vem encher-nos, ó Deus, de celeste fervor, e fazer-nos sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Oremos pedindo a direção de Deus. Deus eterno, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti para pedir a Tua direção. Fale através do pregador que nos trará a meditação, que essa Tua palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações e que possamos ser ouvintes atentos e praticantes de Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Eu sou o pastor Francisco, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de Jundiaí. E para mim é motivo de muita alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com a Igreja Presbiteriana Unida de Atibaia nessa ocasião. Eu gostaria de convidar vocês para uma leitura bíblica que se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, os versículos de 5 a 11. Né? Então eu tenho uma tradução aqui um pouco diferente, mas você vai conferir na sua Bíblia e vai ver que o sentido é o mesmo, só alguns detalhes que mudam, né? Então lerei aqui o texto bíblico, Filipenses 2, de 5 a 11. Isso pensai em vós, o que também existiu em Cristo Jesus. Ele que, existindo em forma de Deus,
não considerou um rapto ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de um escravo, tendo nascido numa semelhança de seres humanos e tendo sido descoberto pelo aspecto como ser humano, rebaixou-se, tendo se tornado obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sublimemente e concedeu-lhe o nome acima de todo nome, para que, no nome de Jesus, todo joelho se dobre, de seres celestes, terrestres e subterrâneos, e toda a língua proclame: Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Que essa palavra possa revelar Jesus Cristo para nossas vidas. Amém. Caros irmãos e caras irmãs, vivemos o período da Páscoa, o período em que a igreja celebra a sua mais importante celebração, a ressurreição de Jesus Cristo. Nas nossas igrejas, nas igrejas protestantes, assim como nas demais igrejas ecumênicas, a Páscoa não é uma data, a Páscoa é um período litúrgico. Então, lembramos da ressurreição de Jesus e dos efeitos que a ressurreição de Jesus traz à vida da igreja. O que a crença na ressurreição de Jesus Cristo significa para as nossas vidas? Em que a crença na ressurreição de Jesus nos move a transformar o mundo? O que ela significa? Ela significa apenas uma crença abstrata? Se fosse isso, não significaria grande coisa, porque as demais religiões também têm crenças semelhantes, não é? No budismo, os budistas falam que lá o Buda, ele ascendeu ao céu e abriu a porta da eternidade, É uma crença de uma outra religião distinta da nossa, mas que tem esse elemento semelhante. Os muçulmanos confessam que Maomé, o seu profeta que revelou Alá, foi assunto ao céu sem passar pela morte, Ele foi como arrebatado para o céu sem ter morrido, Então é uma crença semelhante ao cristão que, em algum sentido, é semelhante, que confessa que Jesus Cristo ressuscitou. No entanto, irmãos e irmãs, há elementos muito importantes que fazem da nossa fé, fazem com que a nossa fé tenha características específicas, particulares, e outros aspectos que fazem com que isso não seja apenas mera crença, mas se transforme em atitudes que mudam o mundo, que mudam a situação concreta das vidas das pessoas, que transforme as instituições de um mundo corrompido. Bem, de acordo com isso, eu quero mostrar para vocês essa passagem muito especial, que acabamos de ler, de Filipenses, de acordo com a qual, o apóstolo Paulo descreve a trajetória de Jesus Cristo, Então ele começa por nos recomendar a sua audiência, que era a igreja que estava na cidade de Filipe, os filipenses, mas por extensão nós, cristãos, que consideramos a Bíblia Sagrada, que consideramos que na Bíblia, pela Bíblia Sagrada se revela o próprio Jesus Cristo, se revela a palavra de Deus. Então ele diz assim, isso pensai em vós, pensem em si mesmo, que em Jesus Cristo ele teve um sentimento, que ele, apesar de existir na forma de Deus, ele existia na forma de Deus, mas ele não considerou um rapto ser igual a Deus. Na tradução João Ferreira de Almeida, que nós estamos mais acostumados, fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, apesar dele existir na forma de Deus, ele não teve a arrogância de se impor como Deus durante a sua encarnação, Mas ao contrário, ele, diferente disso, ele se esvaziou, Ele se esvaziou e se encarnou na forma de um escravo, A maioria das traduções também, conhecidas pelo grande público, fala
servo, mas na verdade escravo é mais especificamente o que ele quer dizer. Jesus, ele se encarnou na forma de um escravo, nascido na semelhança de seres humanos, né? Na semelhança de um ser humano. Ele então nasceu na humildade, ele não teve por usurpação ser o divino, aquele que se impõe durante a sua vida. Pelo contrário, ele se esvaziou da sua divindade e viveu entre os outros seres humanos como um escravo. E nesse aspecto humano, ele se rebaixou, e se rebaixou a tal ponto pela sua obediência que foi morto, e não foi morto numa morte qualquer, mas na suma, né, humilhação da cruz. Morte de cruz é a morte mais humilhante e imaginável naquele determinado contexto. E então vamos imaginar um movimento, né? Cristo existia na forma de Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele desceu um degrau, ele se encarnou, não desceu mais um degrau, ele se encarnou na forma de um escravo. E ele viveu e foi crucificado, a pior das mortes. Então ele se esvaziou, e nesse processo de esvaziamento ele se rebaixou no maior rebaixamento possível, que é a morte violenta da cruz. Mas então, em seguida, o texto começa a descrever que nesse processo, nessa trajetória de humilhação, de autoesvaziamento, que é o termo exato aqui, né? Se esvaziou. Depois disso, ele é exaltado por Deus. Ele primeiro, então, ele é ressuscitado, né? Deus concedeu-lhe, então, a partir da ressurreição, um nome que está sobre todo nome. E sobre esse nome, né, todos reconhecerão que ele é Senhor. Então é como se ele fizesse um movimento de descida e depois um movimento de subida. E dizem os grandes estudiosos, né, que isso era um cântico cantado, entoado nas primeiras comunidades cristãs do mundo antigo. O autoesvaziamento de Jesus Cristo, a sua humilhação, proporcionou-lhe a exaltação sobre todos os nomes. E a crença no autoesvaziamento de Cristo e na sua exaltação, que é um dos temas da Páscoa, porque se refere à sua morte e à sua ressurreição e à glória final que o nome de Jesus Cristo receberá, ele não é apenas uma abstração, não é uma crença meramente, mas remete ao comportamento concreto de nós cristãos e cristãs, no sentido em que todos nós, como Cristo, praticou essa humildade, sendo Ele Deus. Quanto mais nós, seres humanos humildes, seres humanos falíveis, né? Frágeis, quanto mais nós não devemos nos humilhar diante da presença de Deus, nos humilhar, ser humildes diante dos outros. Muitas vezes conceder que o outro tem razão, mesmo que não tenha, na verdade. Conceder que o outro tenha sua dignidade estabelecida, portanto, nós não somos superiores a ninguém. Nós devemos ter esse sentimento de Cristo em nossos corações. A auto-humilhação, o esvaziamento. Que esse seja um dos ensinamentos da Páscoa, dentre tantos outros. Que a Páscoa não seja para nós uma abstração, uma crença metafísica, por assim dizer, né? Acredito numa coisa lá, mas isso não reflete na minha vida. Não. Que essa crença se reflita em atos concretos na vida da igreja. Quando você e eu vemos uma pessoa humilhada, nós devemos nos considerar que esse é um semelhante a nós, que poderíamos ser nós no lugar daquela pessoa, que nós não somos melhores do que ninguém, porque Cristo assim nos ensinou pelos seus próprios atos. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Unida de Atibaia, Deus abençoe todos nós, que vivamos e celebremos a Páscoa em nossas vidas por meio de nossos atos. Amém. Nosso momento de intercessão, apresentemos diante de Deus nossos pedidos e agradecimentos. Em especial, os aniversariantes dessa semana, 19 de abril, a Sônia, sogra do meu filho Jonathan. Dia 20, o Toninho. Dia
21, a Vitória. Dia 23, a Andréia. Dia 22, o meu cunhado, Marcon. E ontem, nosso irmão Cláudio Adamo. Oremos. Pai de amor, bondade e misericórdia, pedimos que estejas atento, Senhor, ao clamor do teu povo, estende as tuas mãos pródigas e boas, cuidando de cada um que nesse momento se apresenta de ti. Te apresentamos, Senhor, os aniversariantes, agradecemos pela vida deles e que cada um, Senhor, tenha a consciência da tua presença em cada passo, em cada dia de sua vida. Abençoa-nos, Senhor, é o que te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ó vós que passais pela cruz do Calvário, podeis contemplar sem tristeza, sem dor, que para livrar-nos do grande adversário, seu sangue inocente, seu sangue inocente, seu sangue inocente, derrama, Senhor, por vós foi Jesus, com cruel zombaria, vestido por homens do manto real, espinhos, insultos, atroz gritaria, sem queixa sofrer, sem queixa sofrer, sem queixa sofrer do furor desleal. Mirai-o, pois, dessas mãos estendidas, oferta amor e garante perdão. Trazei pela fé vossas almas perdidas em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, acharei salvação. Oremos agora a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.